Maravilha! Então, vamos dar início ao nosso tema de hoje. Diálogos internos. O que é que nós chamamos de diálogos internos? É todo bate-papo que acontece na nossa mente, na qual você, eu e todos nós conversamos conosco. Aquela conversa que quando criança, até os 3, 4 anos, nós fazemos esses diálogos internos de uma forma mais explícita, conversando alto, e depois, dentro de um processo cultural, nós também mantemos o mesmo processo, só que colocamos mais em silêncio. Muitas vezes também fazemos o diálogo interno, como estamos sozinhos, mais verbalizado, alto, mas a tendência dos diálogos internos é uma conversa que nós temos conosco. E o tempo todo. Eles estão muito relacionados às situações que nós nos encontramos. Eles existem o tempo todo, às 24 horas, né, de cada dia. Enquanto estamos acordados, podemos estar exercitando diálogos internos. Nós vamos observar que é fundamental estar atento a este diálogo interno que eu promovo comigo, porque ele segue uma sequência muito determinada. Primeiro nós pensamos. Decorrente do pensamento, nós vamos para o sentimento. E depois do sentimento, nós vamos para a ação ou para a inação. Então aí é que mora a essência de aprendermos a ser cada vez mais gestores destes nossos diálogos internos. A essência dessa live é exatamente despertar em cada um de todos nós a importância de assumirmos a gestão dos nossos diálogos internos, porque eles existem de dois tipos: os diálogos internos negativos ou disfuncionais, que são aqueles que faz com que eu reduza o valor das minhas conquistas, eu posso exaltar defeitos, eu posso estar preso a limites, eu posso, diante daquela situação, não confiar em mim, sentir medo, e aí vem o sentimento, sentir tristeza, sentir insegurança. E o passo seguinte é eu ficar na inação. Então, tem uma cadeia. Pensar, sentir, em função deste diálogo interno. Se eu estiver alicerçado em diálogos internos negativos, que vão tornar explícitos os meus limites, que vão tornar explícitos os meus defeitos, que eu não vou valorizar muitos dos meus feitos, que eu vou me depreciar, desestimular, é possível que eu permaneça na inação. Não faça, ou faça e posso, pela minha insegurança, por não confiar em mim, ter resultados negativos. Então é importantíssimo, a partir de agora, eu começar a identificar estes diálogos internos, que eles acontecem diante de situações de decisão, diante de momentos onde nós temos que escolher se eu vou ou não vou, se eu vou fazer determinada ação, em suma, se eu vou agir ou reagir. Ocorre que, em função desses meus diálogos internos, se eles forem muito negativos, eu vou ter um dia muito na inação.
E eu vou criar cada vez mais dependência do outro, dos outros. E eu vou cada vez mais me vitimizar. Portanto, eu começo a criar no meu comportamento atitudes onde eu passo a ter poucos resultados. E isso não é bom. É um processo, é um sistema. E eu preciso entender este sistema e entender se hoje eu estou alicerçado em diálogos internos mais negativos ou disfuncionais, ou se eu estou apoiado em diálogos positivos ou funcionais. Quais são esses diálogos positivos? São aqueles que estão alicerçados em crenças fortalecedoras. Na potência do meu amor próprio, eu tenho uma autoestima elevada. Eu tenho o protagonismo da minha história de vida. Eu faço a gestão do meu dia a dia. Eu busco autonomia. Eu escolho. Eu decido. Portanto, eu vou cada vez mais, diante dessas situações onde eu preciso escolher, decidir, ao pensar, ao sentir, eu me fortaleço, eu confio em mim, eu me sinto poderoso pelas crenças fortalecedoras e eu então vou para a ação. E aí eu começo a ter resultados. Então é isso que eu preciso entender. Nós todos temos diálogos internos. Só que existem pessoas que estão mais alicerçadas nos seus diálogos internos negativos. Pensar, sentir. Então vão sentir medo, vão sentir insegurança, não vão confiar nelas. Portanto, vão para a inação. Não têm coragem de agir. E, portanto, não vão ter resultados. Por outro lado, tem as pessoas que estão alicerçadas nos seus diálogos internos, mas nos diálogos internos positivos, nos chamados funcionais. Então elas confiam nelas. Elas sabem que se errarem, faz parte do processo das lições, elas vão fazer até acertar. Desistir jamais. Então elas confiam nelas, elas se empoderam, elas fazem a autogestão, elas são protagonistas das histórias delas. Então estes diálogos internos vão impulsioná-las para a ação. Então pergunto a você agora, você está no seu dia a dia mais alicerçado nos seus diálogos internos negativos, disfuncionais, com poucos resultados de qualidade, ou você está mais alicerçado nos seus diálogos internos positivos, funcionais, com muitos resultados e qualitativos? Isso é fundamental para que eu tenha consciência, de como esse processo funciona. Só depende de mim. Eu preciso cada vez mais investir neste conhecimento e começar a treinar para que, se os meus diálogos internos são aqueles que vão me mover ou vão me manter na inação, o que é que eu quero? Não adianta você trabalhar outros segmentos se o que povoa a minha mente de muito tempo, e aí eu crio o que eu chamo de círculo vicioso, me mantém na inação. Agora, quando eu estou alicerçado em diálogos internos positivos, funcionais, eu vou para o passo seguinte, pensei, senti, então eu me empodero, eu confio em mim, eu estou entusiasmado, eu tenho alegria, eu sei que se eu errar eu vou refazer até acertar, então eu vou para a etapa seguinte, eu vou para a ação. Eu tenho que descobrir isso, eu tenho que praticar isso,
Por quê? Porque é vital. Eu tenho que ajudar os meus filhos, os meus alunos, os meus familiares a entender este processo. Este processo é vital. Este processo é essencial. Este processo é o alicerce dos nossos resultados, do amor próprio, da autoestima. Diálogos internos está intimamente relacionado com estes outros subsistemas. O amor próprio. Se eu tenho um amor próprio baixo, é bem provável que eu vou ter diálogos internos negativos. Se eu tenho autoestima baixa, é bem provável que eu vou ter predominantemente diálogos internos negativos. Por quê? Porque é sistêmico. Está tudo relacionado. Agora, se eu tenho amor próprio elevado, se eu tenho autoestima elevado, se eu confio em mim, e se eu tenho crenças fortalecedoras, eu vou embora. Então eu, como professor, como pai, como tio, como parente e com os meus familiares, eu tenho que passar essa metodologia. É fundamental, ela é salvadora, ela é vital, essencial. Agora eu te pergunto, fazendo uma análise, e pensa agora e responda com sinceridade. No seu dia a dia, você é mais povoado por diálogos internos negativos ou diálogos internos positivos? Paulino, mas me explique, que tipos de diálogos internos negativos eu faço? Bom, por exemplo, no dia a dia, você pode ter características, e são características específicas, só para tornar mais claro. Uma pessoa que é inflamada demais. Então, o que acontece com essa? Ela é contra os outros. Então, os pensamentos dos diálogos internos estão focados mais em relação a um conflito com outros. Gostam de arrumar confusão. Estão sempre criando caso com alguém para se sentir em movimento. Tem outros que vão ter diálogos internos de tipo mais sabotador. Então, como é que eles vão pensar? O sabotador é aquele que é contra si. Enquanto o inflamador está arquitetando nos pensamentos negativos como vingar, ou como brigar, ou como arrumar confusão com os outros, o sabotador vai nos diálogos internos negativos de como ele pode se sabotar. Ah, agora não, eu vou deixar para depois, eu não estou preparado, eu sou gordo, eu sou magro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então eu vou maquinando aqui dentro uma sequência de diálogos internos que vão fazer com que eu sinta que eu me saboto para o ato seguinte não agir, não fazer. Olha como é fantástico, é impressionante. Tem outros que têm a característica de potencializador. Eles potencializam, eles colocam tão grave a situação que pode vir, criam uma situação futurista, que é uma característica deles, e eles permanecem na inação. Comece a ver como é que você faz, como é que você age. Tem outros que são críticos, eles só procuram defeitos. Então eles jogam, né? Tipo assim, te peguei. Então, para exatamente não fazer, para permanecer. Então eles ficam arquitetando coisas em função dessa posição. Tem outro que é egoísta, ele vive para ele e os diálogos internos permanecem em volta dele e assim por diante, e assim ele segue a sua jornada. Tem outros que são controladores, e eles criam então estes diálogos internos de como manipular o outro. É cruel, é verdade. Mas é uma luta que eu faço comigo mesmo e muitas vezes nem percebo, nem estou antenado quanto a isso. Então, só para reforçar, você é mais alicerçado nos diálogos internos negativos ou nos positivos? Por exemplo, vamos nos positivos ou nos funcionais. Algum exemplo? O apaziguador é aquele que está procurando a paz, o equilíbrio, a harmonia. Então ele se mantém em equilíbrio. Ele faz uso da razão. Ele faz uso da razão. Ele não é dominado pela emoção.
como é o que tem muitos diálogos internos negativos. Então ele quer apaziguar, quer buscar sempre uma situação de paz. Ele é sempre otimista. Se ele é dos pensamentos positivos, ele está sempre acreditando que é possível encontrar uma forma, uma saída, e ele está sempre apoiado no otimismo. Mas um otimismo realista. Ele é confiante, ele confia nele, ele confia que vai dar conta, ele sabe que se ele não conseguir, ele vai pedir ajuda, mas ele vai fazer, ele vai arriscar. Ele é realista, ele é prático, ele é assertivo. Ele trabalha exatamente dentro do equilíbrio, dentro do bom senso, porque faz uso da razão. Ele está sempre construindo, ele está sempre edificando, ele está sempre ajeitando, equilibrando a situação. Então vejam só, para entender e avançarmos. Enquanto as pessoas que têm domínio nos seus diálogos internos negativos ou disfuncionais estão no círculo vicioso e entram num processo tipo piloto automático e vão para a inação e com poucos resultados, as pessoas que são mais voltadas para diálogos internos positivos, funcionais, estão desenvolvendo cada vez mais círculo virtuoso. E elas vão cada vez mais explorar a inovação, a criatividade, vão se superar de forma realista, de forma otimista, de forma assertiva, de forma equilibrada, alicerçada no bom senso. Isso que é fantástico. E eu demorei um pouco para explicar bem, porque você precisa sair daqui convencido que depende de você, a partir de agora, começar a ser gestor dos teus diálogos internos. E se porventura você, hoje, é dominado pelos seus diálogos internos negativos, nós vamos ver já já as dicas para começar a migrar para os positivos. De que jeito? Vamos lá. Primeira excelente notícia. É possível, uma vez que eu tomo consciência e que eu tenho conhecimento, eu posso, a partir de agora, treinar outro tipo de comportamento. Isso não é congênito, isso é adquirido. E se é adquirido, eu aprendi lá atrás, e por comodismo ou por repetição, eu fiquei refém de mim mesmo, dos meus comportamentos, das minhas crenças limitantes, até hoje, ou por desconhecimento, ou por acomodação. Mas agora não, eu vou assinar minha carta de alforria. Eu quero migrar para os diálogos internos positivos, funcionais, que são edificantes, que são construtivos, que vão me favorecer cada vez mais resultados e excelência de resultados. É isso que eu quero. E é possível? É. Então, o primeiro passo, decidir que você quer. É uma escolha. Porque se você quiser ficar onde você está, isso faz bem, respeita-se a sua vontade e siga feliz a sua jornada. Só que você vai continuar recebendo o que sempre obteve. Agora, se você quer realmente fazer dos seus muros escadas para galgar e nos encontrarmos no pódio, vamos lá. Vamos lá. De que jeito? Tomando consciência e começando a partir de agora, diante de pensamentos, de diálogos internos negativos, eu posso escolher se eu quero continuar alimentando esses diálogos internos negativos que vão me levar inevitavelmente a sentir tristezas, insegurança, medo e, portanto, inação, ou escolher
que eu quero me oportunizar, explorar o meu potencial ilimitado e expandir, e criar um círculo virtuoso e fazer destes meus diálogos positivos, destes meus diálogos funcionais, um aprimoramento crescente da minha vida. Então, o primeiro passo é eu fazer essa opção. Eu quero. Então, beleza. E como é que faz, Paulino? Então, você vai tomar consciência. Quando você perceber que você colocou assim, meu Deus do céu, eu estou fazendo regime e agora eu estou aqui me oferecendo um pudim de leite condensado. Muito bem. Se eu agir imediatamente, eu entrei no piloto automático, eu vou lá e como. Mas antes de agir, você vai fazer uso da tua razão. Você vai primeiro dar uma parada, antes de ir no seu piloto automático, antes de você entrar no teu círculo vicioso, você vai dar uma parada, uma respirada, você vai chamar a tua razão e tipo assim, peraí que eu quero pensar um pouco. Eu hoje estou fazendo regime, aí você vai conversar com você do diálogo interno usando a tua razão. Eu estou fazendo regime. Hoje eu já saí muito fora do regime. Em função do meu propósito, eu decido, se eu sair muito, então eu decido que não vou comer, ou eu decido que eu não comi nada, vou comer só um pedacinho para que eu me satisfaça. Ponto. Você começa a ser gestor da tua história. Você começa a ser dono. Você começa a usar os seus diálogos internos a seu favor. E não continuar refém como você já vem há muitos anos. Você assina a tua carta de alforria. É gradativo. Paulino, você faz isso há 72 anos. Você vai agora, a partir de agora, querer mudar? Não. A mudança é um processo. A mudança demora. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso querer, decidir, e eu preciso agir gradativamente. Eu vou ter erros, vou ter acertos, e cada vez mais repetindo este processo, daqui a um tempo eu vou estar cada vez mais qualificado. Ponto. Não tem panaceia, não tem promessa, não tem nada. Vai depender de mim, se eu for disciplinado, se eu seguir o que precisa ser feito, se eu agir com a minha razão em meu benefício, assumir ser gestor e dono da minha vida e ser responsável pelas minhas escolhas em função dos diálogos internos positivos que eu continuo alimentando. Então esse é o primeiro passo. O primeiro passo é: tome consciência de que você tem conhecimento sobre diálogos internos, e ele pode te manter do jeito que você está, porque você assim decidiu e está tudo certo. Respeita-se e também vamos te respeitar. Ou então, se você quiser escolher e dar saltos quânticos e migrar para diálogos internos otimistas, funcionais, onde você está fazendo uso da tua inteligência emocional, trazendo à tona a tua razão, e aí sim, reconstruindo a partir de agora uma outra jornada de vida, a escolha é sua. É difícil? Não. É possível? É. É longo? É. Precisa de disciplina? Sim. Precisa insistir, persistir, perseverar? Sim. Muito treino? Sim. Você vai errar? Sim. E você vai recomeçar tantas e tantas vezes, quantas forem necessárias, até você conseguir o teu êxito. Ponto. Sem mimimi, sem conversa fiada. É ser dono da tua história. É fantástico. Eu adoro este tema. Eu sou psicanalista, eu atendo pessoas na busca do seu autoconhecimento, autodesenvolvimento e autotransformação. E este é um dos pilares da terapia. Se eu não faço uso dos diálogos internos positivos, se eu não sei gerir, por quê? Porque tem uma cadeia, pensar, sentir. Se eu pensei negativo, eu vou sentir o quê?
medo, vou sentir insegurança, vou sentir tristeza. E, portanto, eu não vou para a terceira etapa, que é o quê? Ou é ação ou inação. Eu vou ficar parado. Então, por que eu preciso e estou querendo passar essa técnica para vocês? Porque eu quero que você pense ousadamente, sinta que você está pensando positivo. Então você vai sentir o quê? Você vai sentir alegria, você vai sentir entusiasmo, você vai sentir que você é capaz, você vai trazer as suas crenças fortalecedoras a seu favor, e você então se empodera. E aí você vai para a ação, você vai fazer. E aí, se errou, você repete o ciclo tantas vezes quantas vezes forem necessário, porque você aprendeu a sequência, até obter resultados. E quanto mais você treinar essa metodologia, mais você vai fazer, mais resultados você vai obter e mais qualidade de resultados. Por quê? Porque você que define, você que escolhe, você que é responsável, não tem ninguém para te atrapalhar, a não ser você. E eu sempre faço essa pergunta: assuma ser o seu melhor amigo e jogue a seu favor. Isso é você optar por diálogos internos positivos. Ou então, consciente ou inconscientemente, você vai atuar como seu pior inimigo. Consciente ou inconscientemente. E vai ficar na inação. E vai ficar se vitimizando. Nada dá certo comigo. Eu sou muito azarado. Eu não consigo. Mas eu não faço nada para sair da situação onde eu me coloquei. E se você não conseguir sozinho, peça ajuda. Peça ajuda para profissionais, para pessoas que já alavancaram o seu processo. Por quê? Porque este é o caminho. Eu não posso ignorar. Ora, se eu nem sei que existe computador, eu estou lá na época da pedra lascada. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento. Agora eu estou passando um pouco de elementos para tornar claro o teu processo, para compartilhar exatamente esta informação, para que você mergulhe cada vez mais, porque isso daqui é só um start, é só uma forma de estimular, de despertar, para que você comece então a assumir e ter uma vida mais qualitativa, ser melhor para você. Pergunte sempre, quando você estiver na tua situação de diálogos internos, que é aquele conflito, vou ou não vou, faço ou não faço, se você está decidindo, focado em estratégias que te tornam seu melhor amigo ou seu pior inimigo. Essa pode ser uma metáfora muito, muito boa para dar sequência nessa nossa caminhada. Certo? Bom, então primeiro passo para você começar a migrar, se você é alicerçado hoje, consciente ou inconscientemente, não vão perder tempo de saber agora por quê. O importante é que você tem que decidir. Eu, no dia a dia, sou mais povoado por diálogos internos negativos ou positivos. Se eu sou negativos, eu estou passando estratégias agora para que você caminhe, se você quiser, e ir para diálogos positivos ou funcionais cada vez mais qualitativos. Portanto, excelência de resultados. Ou então, se você já tem esses diálogos internos positivos ou funcionais, para que você aprimore mais e qualifique mais seus resultados. Ok? Então, primeiro passo, tomar consciência. Segundo passo, quando você tomar consciência de que eles existem e ter conhecimento do funcionamento. Segundo passo, quando você se deparar com diálogos internos, traga à tona a sua razão e pergunte para você, Paulino, você está diante de um diálogo interno negativo, disfuncional, ou você está diante de um diálogo interno positivo ou funcional? Paulino, como é que eu descobri isso? Em função das perguntas e do diálogo que você vai montando. Se logo com esses questionamentos você começar a ter medo, insegurança, falta de confiança,
tristeza, então você está diante de um diálogo interno negativo. E ele não vai permitir, ou vai ser difícil, você agir, ou se agir, você não vai ter muita confiança, pode ser que você não consiga manter. E quando você estiver diante dos seus diálogos internos, você descobrir que aquela situação te leva a você ficar entusiasmado, a você ter confiança, a você ficar alegre, a você querer pegar aquele desafio, a você querer superar aqueles obstáculos, a você querer saltar aquelas barreiras e fazer dessas barreiras trampolins para o sucesso, ou fazer desses muros escadas para o pódio, então você está diante de um diálogo interno positivo. Por quê? Porque o ato seguinte é você agir. Sem preocupação. Você vai errar ou não. Porque você sabe como é que funciona. Então, primeiro passo, você tem o conhecimento. Segundo passo, você identifica o tipo de diálogo. Se ele for negativo, você vai agora criar estratégias para sair dele. De que jeito? Então você vai, bom, Paulino, você está diante de um diálogo interno negativo. Então, estratégias. Primeiro, é importante você ter um Deus, não importa qual seja. Se conecte com seu Deus neste momento, é uma boa estratégia para te interromper do diálogo interno negativo, e aí você vai conversar, pode rezar um Pai Nosso, pode fazer as orações de sua preferência, e você consegue uma possibilidade de interromper o diálogo negativo. Outra estratégia, cantar. Outra estratégia, aí lavar o rosto. Outra estratégia, você vai exatamente criar um pensamento positivo. Pronto. Que pode ser alguma coisa que você já viveu ou algum desafio que você queira. Outra estratégia, você vai fazer uso da gratidão. Ninguém agradece na tristeza. Em suma, você vai encontrar alguma coisa para fortalecer, depois que você pensar, fortalecer a alegria, a confiança, o entusiasmo, a coragem. Então você vai pensar o que é que te move nestes elementos. Por quê? Porque aí você deixa o negativo e cria um positivo. Porque depois que você ficar entusiasmado com o novo, depois que você sentir coragem, depois que você ficar alegre, depois que você pensou, sentiu, você vai agir. E como você está empoderado pelas suas crenças fortalecedoras, você não tem medo do erro. Por quê? Porque você já sabe que você está diante de uma lição. E a lição, tanto faz, você pode errar, ou acertar logo na primeira, ou errar, e se errou, você refaça. Vai buscar outros caminhos até você acertar. Ponto! Isso assim que você se empodera. É você assumir este controle. Eu estou passando dicas vitais para que você assuma ser gestor dos teus diálogos internos. Por quê? Porque as nossas ações estão atreladas lá. E aí sim você vai cada vez mais sair do seu círculo vicioso, que são os nossos diálogos internos mais negativos e disfuncionais, e você vai criar um círculo virtuoso que não tem limite, o céu é o limite. Por quê? Porque cada vez mais você vai se desafiar, cada vez mais você vai querer vencer obstáculos, cada vez mais você vai estar preparado para saltar novas barreiras. Por quê? Porque você tem a criatividade, a ousadia e a superação como parceiros. Ponto. Ponto. Fantástico. Fantástico, isso é possível. Isso é belo. Isso é fundamental. Ok? Outra dica muito importante dentro dessa jornada. O negativismo sempre gera dificuldades para todos nós. Isso não significa que você não vai viver com diálogos negativos. Ninguém está falando que vai erradicar 100%, mas é para que os teus diálogos internos
sejam predominantemente mais positivos. É para que a gente consiga superar cada vez mais, para ter cada vez mais excelência de resultados. Então, o tempo todo nós estamos nos relacionando com pessoas. Então, tem pessoas na nossa família, dentro da minha casa, tem pessoas amigas, tem pessoas no trabalho que são muito negativas. E eu tenho que ter compaixão com elas. Tenho que ter respeito. Então, eu vou ter que aprender a gerenciar esse contexto. Eu vou procurar, na hora que elas estiverem entrando com todo o seu negativismo, eu tentar redirecionar para outros assuntos, eu tentar falar coisas positivas, eu procurar ajudar estas pessoas para que elas também vão gradativamente focando em coisas positivas. Porque elas estão assim, porque o processo de vida delas assim foi construído. Não é uma questão de julgar. Nós não estamos julgando ninguém. E precisamos ter compaixão, continuar convivendo com os nossos familiares, às vezes com companheiros, com filhos, com pais, e procurar ajudá-los no nosso diálogo, com diálogos positivos, focando predominantemente, principalmente nos familiares, na convivência lá em casa, focando o elogio, focando o que as pessoas fazem de certo. Porque se eu entrar de sola no negativo, dentro de uma convivência de uma família de 10, 15, 20 anos, nós já criamos um círculo vicioso negativo, que um xinga o outro. E aí vai ficar um circuito vicioso. Eu tenho que arrumar estratégias no amor, na compaixão, para reverter isso, para que eu também me contamine o mínimo possível. Isso é poderoso. Quando eu sei disso, eu tenho que usar essa habilidade na minha casa. Na minha casa eu tenho esses problemas? Tenho. Eu sou humano igual todos vocês. E vivemos situações similares. Eu tenho problemas no meu trabalho, tenho problemas com amigos. Mas eu tenho que ter compaixão e ajudá-los. E também de forma a não me contaminar, mas pelo contrário, mostrar que existem outras possibilidades. E aí sim, gradativamente, ajudando, porque quanto mais você ajuda, mais também você é ajudado. E nós não somos dono de bola nenhuma. Nós só estamos querendo melhorar a nossa relação conosco e melhorar a relação das pessoas dentro da minha casa, melhorar a relação das pessoas com os meus amigos, melhorar a relação das pessoas no meu ambiente familiar. E eu posso. E para isso eu tenho que interromper aquele círculo vicioso que já está sacramentado de anos, principalmente em família. Tem pessoas que não se dão e que moram na mesma casa. É muito negatividade. Então tem uma egrégora negativa muito grande essa casa. Nós temos que começar a mudar isso. Nós precisamos ter coragem de interromper. Nada significa. Não, eu não falo com a minha mãe tem 10 anos. E aí, comece a falar agora. Não existe nada que possa ser tão significativo que me leve a essa posição. Senão ele me pergunta, por que você reza o Pai Nosso? Quando você diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então você é mais do que Deus. Você pede para o teu Deus te perdoar, porque o que você já fez ou fez, e não é capaz de perdoar um irmão seu, um parente seu, porque, meu Deus, foi um ato que aconteceu, tudo bem, vamos viver, nós temos só essa vida para viver bem, vamos acertar, vamos passar a viver melhor, a qualificar, e não ficar com ódio, não ficar com raiva, não ficar com aquela coisa que quando eu falo eu exacerbo até a minha forma de falar. Para que isso? Contra mim, sabe? Eu concordo, Maria Lúcia, dentro da mesma casa é difícil demais. É mesmo, é um desafio, é muito grande. Mas eu digo o amor, e conectar com o Criador e fazendo exatamente essa estratégia, que é uma possibilidade, porque a estratégia de confronto só vai acirrar,
só vai espanar, só vai explodir. Então eu tenho que fazer aquilo que é realmente possível fazer a virada. Então eu sei que isso é difícil. Sei que isso é muito, muito complexo, principalmente o círculo vicioso que já está sacramentado há 10, 20, 30 anos, e às vezes eu falo, não, mas ele chegou para mim e falou assim na minha cara. Muitas vezes eu nem lembro do que ela falou, mas eu sei, lembro que ele falou assim na minha cara. Para você ver como é que é, muitas vezes ficamos presos a determinadas coisas, onde o amor está aí, para superar tudo. Isso significa grandiosidade. Isso significa ter compaixão. É difícil, dificílimo. Dificílimo. E quanto mais eu conseguir me libertar, mais aliviado eu fico. E mais oportunidades eu crio para o outro. Então, mais uma estratégia. Mais uma estratégia poderosa. Então, reforçando, procure lá na sua casa interromper o círculo vicioso e começar no círculo virtuoso. De que jeito? Elogiando aquilo que foi bem feito. Parar de ficar aquela, meu Deus do céu, deixou a toalha molhada de novo. Então essa música a gente já ouve há 30 anos. O outro não muda, mas muda você então. O outro, não, e aí, acabei de limpar aqui, já está o copo sujo de novo. Muda você, a cantilena. Quem sabe o outro muda. Até para você também não gastar energia, ficar falando aquilo que você sabe que o outro não vai mudar. Então existe uma possibilidade do outro mudar quando eu mudo a minha forma de me relacionar com o outro. Então, isso tudo faz parte desses diálogos internos. Poxa, eu vou explodir novamente. Não vou explodir novamente. Espera um pouquinho. Deixa eu fazer uso. Eu vou elogiar a atitude do meu irmão. Eu vou fazer com que ele realmente pense, quem sabe, e possamos ter uma mudança nesse nosso processo. Mas o que eu digo fundamental e vital, não existe nada nesse mundo, nada neste mundo que não mereça oportunidade de reconciliação, qualquer que seja a situação, porque se eu rezo meu Pai Nosso, dizendo, perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, quando eu não perdoo o outro, eu estou sendo um Deus superior ao meu Deus. Se eu peço para ele me perdoar, e eu sou muito hipócrita quando eu não perdoo o outro. Então eu tenho que ter cara de vergonha na minha cara e não repetir uma oração que eu não cumpro. Então isso é importante. É forte, mas é essencial. Então nós precisamos, o mundo está tão complexo, está muito difícil, e vamos fazer o quê? Vamos procurar ver com amor, se eu, dentro da minha área de competência, ou nas minhas relações, se eu comece a agregar cada vez mais amor, mais harmonia, mais equilíbrio. Tudo comportamento de diálogos internos positivos. Mais assertividade, mais serenidade, abraçar o outro, ao invés de ficar pegando defeito. Isso é lá do diálogo negativo e vai desencadear. Por quê? Porque o outro não tem o conhecimento que você tem. O outro não está exercitando o que você está exercitando. E aí a gente, ao invés de minimizar, a gente maximiza uma relação. Eu, principalmente em palestras na área de família, eu exploro isso muito e tenho tido, aí amarelo se colocar, respirar fundo e não responder na hora que vem uma provocação, costuma ajudar. Excelente mesmo. E aí, olha o que a Maria Lúcia colocou. Respirar fundo e não responder na hora, eu estou fazendo uso da razão, eu dei uma parada. Ao invés de reagir, que é o meu piloto automático, eu faço uso da minha inteligência emocional. É isso que eu tenho que fazer. Eu digo para assim, qual é a diferença entre homem e animal? O homem pensa, o animal não. Mas você pensa? Se eu estou no piloto automático, se eu estou no círculo vicioso, eu não penso. E eu estou convidando para ir para o círculo virtuoso, a treinar, que é para pensar. Por quê?
Porque quando eu estou no círculo virtuoso, eu estou fazendo, eu dou uma parada, eu reflito, eu chamo a minha razão e eu começo a pensar e refletir. E aí, ao invés de reagir, eu vou dar uma resposta madura, uma resposta alicerçada na razão. Não é fácil, mas pense que se praticarmos diariamente conseguiremos. A Tiziane dizendo, é exatamente. Tenho certeza que não é fácil mesmo não, mas só existe uma forma de mudar comportamentos e hábitos, através do treino, e é um processo. Não é ouvindo que eu vou mudar, mas é ouvindo, acreditando, aceitando que é verdade e que eu quero, e aí eu vou no treino, vou no treino, vou no treino, vou no treino. E aí gradativamente eu vou mudando e qualificando os meus comportamentos. Eu pergunto para você, ao longo das nossas vidas, eu, Paulino, talvez 99% do comportamento que eu tive, foram quase todos de imitação. Alguém que me ensinou, e eu fui acostumando e fui montando, foi tudo no piloto automático. Agora eu com 72 anos, cada vez mais lendo, estudando, é fantástico saber que a gente pode fazer isso, uso disso e compartilhar mais, para ajudar mais pessoas. Ah, mas você está com 72 anos e ainda está pensando nisso? Não, eu vou chegar até a hora que Deus me determinar, mas eu posso, quero e devo continuar falando, compartilhando, para ajudar A, B, C, para me ajudar. Isso sim, por quê? Porque é meu propósito de vida. Eu tenho que ter propósito de vida. Para quê? Para fortalecer os meus diálogos internos. Eles estão também tudo associado. Ok? Então vamos lá. Continuando, outra estratégia. Dentro dessa linha de procurar focarmos nos pensamentos positivos dos funcionais. Evite situações prolongadas de exposições negativas. Por exemplo, noticiários. A gente liga a televisão, não sei vocês, mas comigo ocorre isso. Tem dia que eu ligo a televisão com propósito. Eu quero ver se nesses 10 minutos como é que fica meu tônus emocional. É tanta desgraçaria, é tanta coisa ruim, que eu saio com o tônus emocional baixíssimo. E eu que eu conheço, sei um pouco dessa informação, mas não dá conta. Por quê? Porque você conecta com a televisão e você está ouvindo só negatividade, então o teu tônus, se você não chamar os teus diálogos internos positivos, você vai chorar. Você vai ficar muito, muito ruim. Então, procure não ficar muito tempo em coisas que não agregam valor, principalmente que não sejam tão positivos. Por quê? Porque vai dificultar os seus diálogos internos. Porque você assiste um filme que só tem desgraçaria, só tem morte, só tem aquilo, você vai ficar com aqueles diálogos internos, às vezes até sonha. Você continua nos seus diálogos internos no sonho. Por quê? Porque só é negativo. Tem interferência? Tem muito. Então seja gestor da tua história. É possível, certo? Outra coisa. Você é um ser humano único. É um exemplar exclusivo. Pare de se comparar com A, B ou C. Crie a sua história, confia nela. Seja gestor dela. E construa os teus diálogos internos positivos, alinhados com os teus sonhos. Tenha sonhos sempre, alinhados com os teus propósitos. Tenha propósito sempre. Por quê? Porque é isso que te move. É isso que te move. Se eu tenho sonhos, se eu tenho propósitos, eu vou acordar e vou saber que hoje eu vou dedicar o meu tempo nas estratégias A, B ou C para chegar daqui 2 meses onde eu estou querendo. Então é vital para que você tenha diálogos internos positivos, que você tenha sonhos, que você tenha projetos, que você saiba o que você quer fazer amanhã da tua história. Por quê? Porque senão você vai fazer o quê com as tuas 24 horas? Você vai ficar em tempo inútil, você vai ver coisa que não serve para nada.
Você vai se ocupar com coisas que só vão te colocar em diálogos internos negativos, só vão te depreciar, só vão te vitimizar, só vão te colocar para baixo. Este é o grande problema. Então, eu estou passando para vocês um monte de estratégias que eu posso utilizar para que eu, cada vez mais, possa alicerçar os meus diálogos internos na linha positiva. Então tenha sonhos, tenha propósitos. O que é que te move a acordar? Por que muitas vezes não tem nem vontade de acordar? Porque eu nem sei o que eu vou fazer. Agora, se eu tenho mais ou menos, não. Se eu tenho estruturado o que eu quero, vamos embora. Na live passada nós falamos exatamente sobre isso. Eu preciso definir, eu preciso elencar. Quem não participou, tenta ver se no Instagram encontra a live, porque tentaram boicotar e entraram no meu YouTube e eu estou, por hora, negociando com eles para recomposição, então não tenho essa live neste momento lá. Mas ela está gravada no Instagram. Então, tentaram clonar o meu canal, mas isso faz parte e a gente toca o barco e a vida continua, vamos encontrando os caminhos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: estruture o que é que você quer para você agora em 2023. Coloque 3 grandes projetos. Não, eu quero 5, então ponha 5. Não, 3 é muito, então ponha 2. 2 é muito, então ponha 1. Mas tenha pelo menos um de peso. Depois que se você resolver, você vai para o outro. Se é assim que te faz bem. Pronto, mas saiba o que você quer. Porque aí você vai poder ter diálogos internos positivos e funcionais alicerçados nestes teus sonhos, nestes teus projetos. Se o teu pai, tua mãe, ou pessoas da sua família já têm uma idade significativa, estimule-os a terem sonhos e projetos. Isso é necessário, isso é vital. Precisa ter razão de viver, precisa ter razão de por que eu continuo vivo. Sim, eles gostam de bordar, de pintar, o que for. Dê motivos para eles continuarem tendo amor em acordar e fazer e compartilhar as suas coisas com netos, com bisnetos, com parentes. Embora, é vital. Ok? Então vamos lá, estamos já quase acabando a nossa live. Então, já falamos bastante nesse nosso processo todo. Então, dando uma última dica para finalizar: acredite no seu sucesso. Acredite que você nasceu para ser vencedor. O teu Deus Pai te colocou neste mundo para você fazer belas e grandes obras, que é uma escola, é um aprendizado. Somos todos mestres e aprendizes uns dos outros o tempo todo. Ninguém sabe mais, nem sabe menos. É mentira, é utopia, é egomania. Sabemos diferentes. Na escala da vida, adoro essa metáfora. Na escola da vida, na escada da vida, eu posso estar no degrau 42. Mas tem alguém que está no 80. Eu do 42 não consigo acessar o de 80. Mas quem está no 80, se quiser comunicar comigo, ele tem que descer para o 42. Aí é possível conexão. Isso não significa que ele sabe mais do que eu. Ele sabe diferente, porque, dadas as características, as oportunidades, ele ascendeu até lá. Mas ele também tem pessoas que estão acima dele. E ele também não se consegue conectar com o que está no 90. O 90 tem que descer até 80. Assim, se você acha que é o bom, que é o todo-poderoso, e você, Paulino, está no 42, se você quiser falar com o teu filho, que está no 4, o que você faz quando você chega em casa de terno e o teu filho tem 2 anos?
mesmo de terno, você vai, oi, ai, 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 ui, 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 e vai e rola com ele no chão, se você quiser fazer sintonia, se você quiser fazer conexão. Então a vida ensina isso para nós o tempo todo. Ninguém é mais, ninguém é menos. Viemos aqui sem nada. Recebemos tudo gratuitamente. E tudo emprestado, ninguém tem nada. É uma briga por causa de bens, de dinheiro, disso e aquilo. Vai todo mundo morrer e ninguém vai levar nada. Só vai levar o legado de construção, de harmonia, de conexão, de partilha. Né? Gente, é isso a razão. Então eu tenho que utilizar esses diálogos internos positivos para acreditar em mim que eu nasci para o sucesso. E aí vou responder, vou partilhar, quem quiser depois este mantra, eu que redigi, eu chamo mantra de empoderamento, é só me pedir pelo WhatsApp 61 99 214 9720 ou então meu e-mail jpquartarola22@gmail.com. Obrigado, Ticiane, aí pelos elogios, e eles também são retributivos a você. Grato pela sua amizade e pela a parceria. Estamos sempre juntos também fazendo live. Então vamos lá. Finalizando, você, eu, todos nós nascemos para o sucesso. E para que, diante de qualquer pensamento, aliás, de qualquer diálogo interno negativo, qualquer diálogo interno disfuncional, você repita este mantra, que é fantástico para você migrar para o positivo. Eu sou filho do Criador. Eu sou criatura. Ele me fez a seu exemplo, a sua imagem e semelhança. Portanto, eu posso, eu mereço, eu sou capaz, eu me torno competente. E a partir daí, eu vou agir. Eu vou fazer cada vez mais e melhor. Eu vou errar. Mas eu sei que o erro faz parte das lições. Mas eu vou recomeçar com mais garra, com mais diálogos internos positivos. Confiando em mim, eu vou repetir este processo tantas vezes quantas forem necessárias até obter o resultado, até atingir a minha meta. E aí eu agradeço ao meu Deus pelos feitos espetacularmente bem feitos e tenho certeza que serei iluminado para continuar fazendo mais e melhor e que serei cada vez mais enriquecido, meu Pai, com diálogos internos positivos, funcionais, de harmonia, de equilíbrio, de compaixão, de amor, de paz, de sabedoria. Gratidão, ó Deus, por mais essa oportunidade de estar compartilhando o que você me ensina o tempo todo, meu Deus. O que eu proponho compartilhar com os meus amigos, com os meus irmãos de jornada, e que juntos possamos cada vez mais acreditar nesse Deus e confiantes seguirmos nossa jornada. Gratidão, gratidão, gratidão. Tenham todos diálogos internos positivos, funcionais. Sempre procure cada vez mais. É possível e eu creio em você. Até a próxima live, segunda-feira. Muito obrigado a todos vocês, meus incentivadores e grandes amigos.